a segunda aula do curso de modelagem para SketchUp. Na primeira aula falei um pouco sobre a parte de movimentação do programa. Já nessa aula vou mostrar como fazer formas básicas utilizando o SketchUp, como linha, quadrado, círculos, cubos e cilindros. A primeira ferramenta que ele apresentar é o desenho com linha. Você pode ativar ele através desse desenho de um lápis ou apertar a tecla L do teclado. Assim vai fazer um desenho de um lápis e você pode fazer uma linha em qualquer ponto da sua tela. Clicando nesse ponto, você pode arrastar em qualquer lugar que ele vai fazer um desenho de uma linha na sua tela aqui. Você pode perceber que em certos pontos as linhas ficam com uma cor verde, vermelho ou azul. Quando a linha fica com essas cores, quer dizer que estão alinhadas com esses eixos, por exemplo. Se a linha ficar na cor verde, ele está alinhado com o eixo verde aqui do SketchUp. Se a linha ficar com a cor vermelha, ele vai ficar alinhado com esse eixo vermelho. E se ficar azul, ele vai fazer o alinhamento com a linha azul. Assim você tem uma noção onde está indo a linha. Por exemplo, eu posso colocar a linha verde para cá, puxando para cá ele vai ficar vermelho, alinhando para baixo ele vai ficar com a linha verde. Eu posso fechar os pontos e ele vai fazer um desenho de um retângulo. Você também pode fazer outros tipos de formato, só fazer o desenho com as linhas e fechando os pontos. Você também pode fazer desenhos na verticais. E você também pode fazer as linhas dentro dos objetos. Outra coisa importante que você também deve saber é que através da ferramenta da linha você também consegue encontrar o meio de cada linha do desenho. Por exemplo, dessa linha aqui desse canto do quadrado, se eu passar o mouse aqui dentro, você consegue ver o centro da linha. Ele vai fazer essa marcação de uma linha azul e você consegue pegar bem no meio dela. Isso também vale para outros pontos. Até para esse triângulo também é possível também fazer a parte do centro da linha também. Outra coisa interessante aqui no SketchUp também é que quando você está utilizando a ferramenta de linha, vai aparecendo várias linhas guias que irão ajudar você a fazer o seu desenho. Por exemplo, eu clicando nesse ponto, eu posso arrastar e você vai ver que vai aparecer uma linha pontilhada aqui que vai servir como guia para mim caso eu precise. Então eu posso puxar essa linha para cá no eixo vermelho, vai ficar alinhado com o eixo vermelho lá embaixo. Posso clicar e fechar a linha aqui para baixo. Se eu quiser puxar para cá, vou fazer a linha seguindo o eixo vermelho. Você vai ver que vai aparecer uma linha pontilhada verde que vai estar interligada a esse eixo verde aqui. Então posso puxar para cá, para onde fica aparecendo pontilhado na linha verde e fazer a ligação. Para cima também vale a mesma coisa, posso pegar a linha clicando nesse ponto, arrastar para cima no eixo verde e vai aparecer a linha vermelha pontilhada mostrando que está alinhado a essa parte de cima. Posso fechar aqui os pontos. E para você fazer desenho de linhas com medidas específicas, você pode usar os valores do teclado. Então, se você pegar um ponto qualquer aqui da tela, você vai ver que nesse ponto de baixo vai aparecer um valor que é o tamanho da linha. Você pode fazer essa linha de tamanho manualmente só arrastando pelo mouse ou utilizando os valores do teclado. Então, por exemplo, eu posso colocar um valor de 1,5 e apertar Enter e vai fazer uma linha de 1,5 m. Eu posso jogar aqui para baixo, colocar um valor de, por exemplo, 3,5 seria equivalente a 3,5 m, apertar Enter, puxar aqui para o lado, colocar 1,5 m, dar Enter e fechar o meu quadrado. E assim você consegue tirar medidas específicas utilizando a ferramenta de linha. E agora a próxima ferramenta que ele precisa explicar é a ferramenta do retângulo. Você pode acessar a ferramenta do retângulo através desse ícone ou apertando a tecla R do teclado. E apertando o botão esquerdo do mouse, você pode criar um formato de retângulo ou quadrados aqui da sua tela. Então você pode arrastar até o formato que você achar melhor, o formato desejado, e clicar novamente, ele vai fazer o formato de um quadrado ou retângulo. E por essa ferramenta você também consegue fazer formatos com medidas específicas. Por exemplo, você pode pegar algum ponto da sua tela e digitar os valores que você quer. Por exemplo, você pode colocar o valor inicial do eixo X, por exemplo, um valor de 2, e depois colocar o valor do eixo Y. Para dividir os valores, você tem que colocar ponto e vírgula, e agora você bota o valor do eixo Y,
No caso, por exemplo, eu vou colocar um valor de 3. Após colocar esses valores, você pode apertar Enter e você vai ter um formato aqui de um retângulo, onde tem 2 metros aqui na minha base e na altura aqui ele vai ter 3 metros. E é basicamente isso que você consegue fazer com a ferramenta do retângulo. A próxima ferramenta que ele apresentar aqui é a ferramenta do círculo. Você pode ativar ele através desse ícone aqui do círculo ou apertando a tecla C do teclado. Você pode ver que já mudou o ícone, já tem um círculo aqui na ponta. Eu posso clicar em qualquer parte da minha tela e vai mostrar um círculo. Nesse caso aqui vai mostrar essa linha verde é o valor do raio dele. E eu posso colocar um valor específico aqui no teclado. Eu posso colocar um valor, por exemplo, de um raio de 1,5 m e dar Enter. Eu vou fazer um círculo com um raio de 1,5 m para mim. E dependendo do ângulo que está a tela do seu SketchUp, você consegue fazer círculo de outras posições. Nesse caso aqui, você tem uma vista de cima, você vai fazer círculos encostados aqui no chão mesmo, né? Caso você vire um pouco a sua tela, você vai ver que o círculo ele vai ficar no formato mais com uma linha na cor verde. Então, se você puxar essa linha, eu vou fazer acompanhar o eixo aqui do SketchUp. Isso mesmo vale para o outro lado. Se você fazer uma linha para cá desse lado, eu vou fazer um círculo nesse eixo aqui também. Eu consigo fazer círculo em cima de sobrefaces também. Pode colocar, por exemplo, aqui em cima e fazer outros tipos de desenho. E outra coisa importante que você tem que saber aqui no SketchUp é que quando você desenha um círculo, você vai perceber que faz umas linhas meio quebradas aqui, né? Você vai ver que o desenho fica meio cheio de pontinhas aqui em volta do círculo. E isso acaba prejudicando a qualidade da modelagem. Para você resolver essa parte do círculo todo quebrado, você tem que selecionar esse círculo e aumentar os segmentos dele. Para você fazer isso, tem que selecionar essa voltinha do círculo. Então você vai ter que utilizar a ferramenta de seleção. Você pode apertar a tecla espaço ou a setinha aqui em cima. Então você já tem a ferramenta de seleção, você pode clicar aqui dentro desse círculo do lado de fora, apertar com o botão direito do mouse e você entra em Edit Info. Aqui você vai ter as informações aqui do modelo. Aqui, por exemplo, ele vai estar escrito que tem um raio de 1,5 m e o valor de segmentos, que no caso aqui está com o valor de 24. Se você aumentar esse valor aqui, ele vai ficar com mais segmentos e o círculo vai ficar com menos pontos aparecendo. Então, por exemplo, posso aumentar esse valor aqui para um valor de 80. Você vai ver que o círculo já não tem mais aquelas pontinhas em volta aparecendo aqui. E a próxima ferramenta que eu irei mostrar aqui é a ferramenta do arco. Você pode ativar o arco a partir desse ícone aqui ou apertar a tecla A do teclado. Apertar a tecla A, você pode clicar num ponto qualquer aqui da sua tela, clicar no segundo ponto e arrastar o arco na direção que você quer. Nesse caso aqui eu estou arrastando esse lado para cá. Ele vai seguir o meu eixo verde aqui do SketchUp. Caso eu jogue ele para cima, ele vai arrastar o arco no eixo azul. Então você pode fazer isso manualmente ou colocar algum valor aqui que vai ser o raio. Então, por exemplo, posso colocar um valor de 3 e apertar Enter. E aqui a gente vai ter um problema aqui do círculo, né? Você pode ver que já tem uns segmentos todos quebrados. Se você quiser deixar ele todo redondinho, você tem que selecionar ele novamente e editar os segmentos. Então eu posso apertar o espaço para selecionar, clicar no arco, apertar o botão direito, Edit Info e aumentar os segmentos também. E não vai ter mais aquele problema do arco com as linhas todas quebradas também. E outra coisa interessante aqui no SketchUp é que eu posso alternar os comandos que eu estou utilizando. Por exemplo, eu estava aqui no comando do arco. Você pode ver que eu faço o desenho do arco, mas eu também posso fazer o zoom e menos zoom ao mesmo tempo que eu estou mexendo no comando do arco. Também posso fazer o orbit, também mexendo com o comando do arco ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu apertar o scroll do mouse, você pode ver que ele vai ativar o comando do orbit, mas quando eu soltar o scroll do mouse, ele vai voltar por comando do arco. Então, eu posso fazer a movimentação desse jeito também. Isso vale para qualquer outro tipo de comando que eu estou utilizando, tanto para a palhinha,
retângulo ou círculo, também posso fazer isso. Então, por exemplo, eu posso apertar o R aqui do teclado, fazer um quadrado aqui, um retângulo, aí eu posso dar o zoom, menos um, usar o orbit, quando soltar, ele vai voltar para o comando do retângulo que eu estou utilizando. E para sair do comando que eu estou utilizando, é só apertar a tecla ESC, que vai sair do desenho que eu estou fazendo aqui. E caso você erre algum desenho, você também pode voltar através dos teclados do Ctrl Z. Então, eu posso fazer o desenho de um retângulo, eu fiz o formato errado, por exemplo, eu posso apertar Ctrl Z, ele vai voltar o último comando que eu fiz. E agora, a próxima ferramenta que eu queria apresentar é a ferramenta do Push Pull, que no caso vai fazer a extrusão dos nossos objetos. No caso aqui a gente só fez somente objetos chapados sem volume, e através do Push Pull você consegue dar volumes por nossos formatos aqui que nós fizemos. Então, por exemplo, aqui estou com a ferramenta do retângulo ativado, posso clicar num ponto e clicar em outro para fazer o desenho do nosso retângulo. Caso eu queira fazer um desenho de um cubo, eu posso utilizar o Push Pull. O Push Pull você pode utilizar através desse ícone que é aqui, ou você pode apertar a tecla P do teclado. E ao você clicar em uma face com a ferramenta do Push Pull ativada, você consegue fazer a extrusão dos objetos. Por exemplo, eu posso apertar em cima dessa face e arrastar, e vai fazer um formato de um cubo para mim, que vai arrastar somente essa face aqui de cima. Eu posso fazer isso manualmente, ou você pode colocar um valor que você queira. Por exemplo, eu posso colocar um valor de 4 e apertar Enter. E vai subir 4 metros nessa direção. Também pode puxar em qualquer outro lado. Por exemplo, eu posso colocar nesse lado aqui, fazer a extrusão desse ponto ou desse ponto aqui. Também posso fazer a divisão. Por exemplo, eu posso colocar um desenho de uma linha aqui no meio e dar a extrusão somente nesse ponto. Posso, por exemplo, fechar nesse ponto para cá, extrusão por aqui. Também posso fazer desenhos, por exemplo, de um arco e fazer a extrusão desse lado. Posso colocar um círculo no meio, fazer a extrusão desse ponto também. Então, a partir de uma face fechada, o push-pull vai empurrar ou subir os objetos aqui, né? Então, por exemplo, eu também posso colocar um círculo aqui no chão e usar o push-pull. Aperto P, arrasto o objeto e já tem um volume nele. Isso vale para qualquer outro tipo de formato. Por exemplo, posso fazer um desenho de um triângulo aqui e posso dar o push-pull. Posso puxar por aqui, desse lado também. Isso aqui vai dar o formato de um volume para os nossos objetos aqui, né? E a próxima ferramenta básica que eu vou ensinar aqui é a ferramenta do Offset. O Offset ele vai fazer tipo de uma borda em volta do desenho, tanto para dentro, tanto para fora. Para eu poder explicar como que ele funciona, eu vou fazer um desenho de um quadrado aqui no chão. E para ativar o Offset, você pode apertar nesse ícone aqui ou apertar a tecla F do teclado. O que ele vai fazer? Clicando nessa face, você vai ver que vai fazer uma borda dentro do seu volume. Aqui a borda está para dentro, mas se eu arrastar um pouco para fora, vai fazer a borda para fora. Então, por exemplo, eu posso colocar um valor aqui, por exemplo, de 0,3, que daria 30 centímetros. E vai fazer uma linha aqui de 30 centímetros para dentro do meu objeto. Isso também vale para outros formatos. Por exemplo, eu posso fazer um círculo no chão, apertar o F e fazer o offset. Posso, por exemplo, colocar um valor de meio, fazer uma borda de meio metro para dentro. Mas também posso colocar, por exemplo, uma borda para fora. Então, por exemplo, eu posso fazer outro círculo aqui, offset, para jogar para fora, e também vai fazer uma borda mais para o lado de fora. Isso é bem útil para você fazer desenho, por exemplo, de uma alvenaria. Por exemplo, você pode colocar um offset aqui, utilizar o push-pull e puxar aqui a alvenaria. Você pode colocar um valor, por exemplo, de 2,5 e você já tem a alvenaria pronta aqui, as paredes pelo menos, e o chão aqui também, né? E com isso eu termino o conteúdo de desenhos e formas básicas e até a próxima aula.